Bom dia, alunos. Rafael Moreno falando aqui, professor de Física. E hoje a gente vai continuar falando sobre dilatação térmica, só que agora num contexto superficial e volumétrico, ou seja, bidimensional e tridimensional. Para isso, a gente vai precisar partir da aula anterior, onde eu te falava sobre dilatação linear. Então, se tu tá vendo esse vídeo agora e não viu o meu outro vídeo, onde eu falo sobre dilatação térmica unidimensional, por favor, dá uma verificada lá. De qualquer forma, a gente vai precisar dessa expressão aqui, que é a variação do comprimento vai ser igual à dimensão inicial do corpo, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Dá uma verificada lá, vou tentar colocar em algum lugar aqui da tela o link dessa aula e vou colocar na descrição também. Então, para a gente estudar dilatação superficial, a gente vai precisar ter um corpo de estudo, né? Então, imagine uma placa de algum metal. Essa placa vai ser quadrada, tá? Ou seja, essa dimensão, esse comprimento aqui vertical é igual a esse comprimento horizontal. Não necessariamente precisa ser, mas a nível de simplificação a gente vai tratar que é. E ele vai estar a uma temperatura inicial. A gente considera essa temperatura baixa e vai fazer sentido para ti daqui a pouquinho. A gente pode calcular a área inicial dessa placa como sendo o produto da base pela altura. Base pela altura. Então, L0 vezes L0. A área dessa placa vai ser L0 vezes L0, que é igual a L0 quadrado, ou seja, a área de uma placa quadrada, de lados iguais. Simples. Então, vamos guardar essa expressãozinha e vamos imaginar a situação em que a temperatura aumenta. A temperatura aumentando, a gente vai ter uma dilatação na placa. E a gente conseguiria medir essa dilatação na placa com essas variações, ΔL na horizontal e ΔL na vertical. E a gente pode calcular a área dessa nova placa aqui. Então, a gente teria duas formas de calcular essa nova área. O primeiro modo seria justamente fazendo base vezes altura, ou seja, esse lado aqui é L0 mais ΔL e o lado daqui é L0 mais ΔL. Fazendo isso ao quadrado, então a gente teria, semelhante ao que o teu professor de matemática falaria, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu espero que tu te lembres disso. Se tu não lembrares, eu coloquei aqui outra forma de calcular isso, que é justamente calculando pedacinho por pedacinho. A gente pode dividir essa área toda em 4 áreas menores, e a gente vai calcular essas 4 áreas menores. Por motivos didáticos, eu dividi cada um desses 4 pedaços em 4 cores diferentes, de modo que a gente vai calcular a área de cada uma dessas figuras com as expressões matemáticas. Então, essa de Lys aqui é um quadrado de dimensões L0 por L0, inclusive é essa área inicial aqui. Então, essa área quadrada é L0 ao quadrado. Essa área azul tem essa base como sendo L0 e essa altura como sendo ΔL. Então, vai ser ΔL vezes L0. Essa área verde tem a base como sendo ΔL e a altura como sendo L0. Então, L0 vezes ΔL. E este laranjado bem aqui, pequenininho, tem dimensões de ΔL por ΔL. Então, ΔL por ΔL, ΔL quadrado. Vocês conseguem notar que essas duas parcelas aqui do meio são iguais. Afinal, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente tem aqui 2 ΔL vezes L0. E somando tudo, que vai ser justamente a área total dessa placa, depois do aquecimento, como sendo o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembraram? Bem, na verdade, essa aqui era só para demonstrar que os dois modos são equivalentes. Se tu lembrasse dessa expressão algébrica, tranquilo, dava para fazer multiplicação distributiva, mas também quis mostrar isso de um modo mais geométrico. Ok? Então, vamos guardar essas 3 expressões. Essa aqui referente à dilatação a nível linear unidimensional, essa aqui como sendo a área inicial e essa aqui como sendo a área final, depois de um aquecimento. Apaguei tudo que não era necessário, ou tudo que era só demonstração, e vamos colocar aqui no ladinho essas duas expressões e continuar desenvolvendo. A proposta aqui é justamente criar uma expressão desse tipo para abordar uma área. Então, eu também vou fazer área final menos área inicial. Então, a variação da superfície vai ser área final menos área inicial. Onde a área inicial é essa aqui
e a área final é essa aqui. Então a gente só vai substituir nesta expressão o valor da área inicial, L0 ao quadrado, e a área final, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Excelente! Só fazer a substituição direta, ok? Então a gente vai criar essa expressão, que a variação da superfície vai ser essas 4 parcelas, de modo que a gente consegue cortar o L0 ao quadrado, porque ele aparece 2 vezes, um subtraindo o outro, e a gente vai ter 2 comprimento ao quadrado, variação de comprimento, mais a variação de comprimento ao quadrado. A gente já sabe calcular esta variação da minha primeira aula, então eu espero que vocês verifiquem essa aula. E a gente pode substituir esses dois valores por essa expressão. Então a gente vai jogar essa expressão dentro da formulinha. A gente vai ficar com esta expressão desenvolvida. Daqui a gente pode tirar duas coisinhas. A gente lembra que esta grandeza é muito pequena relacionada ao todo. Eu cheguei a fazer um exercício em que a diferença dava alguns milímetros. Então a gente pode considerar que isso aqui é muito pequeno e vai desconsiderar para cálculo, ok? A gente também consegue observar que L0 aparece 2 vezes se multiplicando. L0 vezes L0 é L0 ao quadrado, que é justamente o valor inicial da área. Então a gente vai escrever como sendo S0. Então a gente vai reescrever a expressão dizendo que a variação da superfície vai ser a superfície inicial vezes 2 alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. A gente vai introduzir uma nova grandeza, que é o coeficiente de dilatação superficial, que vai ser justamente 2 vezes alfa, e o ΔT. A gente consegue chegar numa expressão para cálculo da variação da superfície muito semelhante ao cálculo da variação do comprimento, só fazendo uma pequena alteração no coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação superficial será sempre 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E de modo muito análogo, muito semelhante, a gente pode demonstrar o coeficiente de dilatação volumétrica, ou seja, tridimensional. A gente pode escrever a expressão de dilatação volumétrica, só que com um novo parâmetro gama, e o gama, por ser tridimensional, vai ser 3 vezes o alfa. Se você ficou meio confuso até aqui, não se preocupa. O mais importante é que tu consigas ver coerência na construção dessa fórmula, dessa expressão, e que tu consigas aplicá-la satisfatoriamente. E, em especial, tenta guardar no teu coração que beta é igual a 2 vezes o alfa, que é referente a uma superfície, e que o gama é 3 vezes o alfa, que é justamente referente a um corpo tridimensional, ou seja, volumétrico. A gente vai fazer 2 exercícios para que isso fique mais coeso para ti. Uma placa quadrada de lado 2 metros é feita de material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Calcule a variação diária dessa placa quando aquecida a 90 Celsius. Todas as vezes que tu fizeres uma questão, tenta dar uma grifada nas informações que tu consideras importantes. Como a gente leu aqui a informação superficial, então a expressão que a gente vai usar é justamente a expressão para variação de superfície, ou seja, S0 vezes beta vezes ΔT. Vamos começar com o S0. O S0, ele diz bem aqui que a placa é quadrada e que cada lado tem 2 metros, ou seja, a área dela vai ser 2 vezes 2. Ele já dá o coeficiente de dilatação superficial no enunciado, então, simples substituição. E ele dá a variação de temperatura, simples substituição também. E a partir daqui é só matemática, então eu não sei muito bem como tu vai fazer esse cálculo. Eu vou fazer seguindo a seguinte ordem. Eu faço 2 vezes 2, 4. 4 vezes 16 daria 64. Como tem uma vírgula, vai dar 6,4. Então, 6,4. Aí eu vou fazer 6,4 vezes 90 vezes 10 a menos 4. Eu só investi o 90 e o 10 a menos 4. E agora eu vou fazer 90 vezes 6,4. E vai dar 576 vezes 10 a menos 4. Se fosse eu te perguntando e tu me desse essa resposta, eu só ia te pedir mais a unidade. E para mim estava excelente. Como a nossa proposta é fazer algumas questões de vestibular e elas geralmente vêm de múltipla escolha, é necessário que tu consigas transitar entre formas diferentes de escrever este mesmo valor. Então eu escrevi 3 formas diferentes. O resultado que a gente já chegou, que é uma resposta que já está com as unidades no sistema internacional. Outra forma, essa forma intermediária, que a resposta, além de estar no SI, também está em notação científica, e justamente só deixa uma casa antes da vírgula.
Uma outra anotação seria a conversão para centímetros quadrados. Nos teus cálculos tu poderia ter chegado nesse resultado, mas a resposta ser dada nessa unidade, então tu terias que fazer a conversão. Mas nada desafiador. O outro problema vai envolver o caso de dilatação volumétrica. Um paralelepípedo de 10 Celsius possui dimensões iguais a 10 por 20 por 30, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 8 vezes 10 a menos 6. Quando sua temperatura aumenta para 110 Celsius, o acréscimo de volume em centímetros cúbicos é. Escrevo a expressão para cálculo de variação do volume em função da variação de temperatura, onde este volume inicial vai ser o produto de 10 por 20 por 30, tudo isso em centímetros. 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6. Como tem 3 zeros aqui, eu vou colocar 3 zeros do lado do 6. E a unidade é centímetros cúbicos, então a minha resposta vai estar em centímetros cúbicos. Na outra linha eu coloco 6.000 centímetros cúbicos. A gente pode dizer que o gama é igual a 3 vezes o alfa é igual a 8 vezes 10 a menos 6, então 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6, e a gente vai ter 24 vezes 10 a menos 6, então substitui na continha 24 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura. No enunciado ele diz que termina com 110 e começa com 10, então abre parêntese, 110 menos 10 vai dar 100. Tá? A partir daqui é matemática. A gente já extraiu as informações dos dados físicos, é só matemática agora. Então, eu geralmente escrevo os números em potência de base 10. O que não tiver em potência de base 10, eu faço a multiplicação. 6 vezes 24, 144. E esses outros números, 10 ao cubo e 10 a menos 6, e 10 ao quadrado, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Repito a base, vai dar 10 elevado a 3 mais 2, 5, 5 menos 6, menos 1. 144 vezes 10 a menos 1. E a resposta é 14,4. Justamente só andei com uma casinha com a vírgula. Certo? O livro da onde eu tirei essas duas questões foi o Buongiorno, mais uma vez. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Rafael Moreno, sempre muito respeitosamente. Grande abraço e até a próxima.